Olá pessoal, hoje uma conversa muito especial. Temos a honra de receber aqui na Brasil Paralelo Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, família imperial conversando aqui com a gente, né? Sua Alteza Imperial e Real. Dom Bertrand, muito obrigado pela visita, Dom Bertrand. Obrigado pelo convite. E não é a primeira vez que eu estou com o Brasil Paralelo e sempre admirei muito a ação do Henrique Viana. Muito bem. Dele. Muito bem lembrado. Luiz Felipe sempre aqui com a gente também. Hoje uma conversa diferente, né, Luiz Felipe? A gente vai tentar aqui trazer histórias, né? Essa lembrança da família imperial. Quem sabe aí alguma história inédita, alguma coisa curiosa que o público não está acostumado. Mas eu queria começar aqui, a gente tem uma relação entre tio e sobrinho, mas vamos desenhar então essa árvore genealógica, né, Dom Bertrand? O Sim. senhor que nasceu fora do Brasil, estava lá em exílio. Como é que foi essa história? O Príncipe Isabel teve 3 filhos. Dom Pedro de Alcântara, mais velho, Dom Luís, meu avô, e seu bisavô, e Dom Antônio. O Dom Pedro de Alcântara, por ocasião do seu casamento, quis casar-se com uma pessoa que não era linhagem principesca e acabou renunciando aos seus direitos. Passou os direitos para o meu avô. Do meu avô, passou para o meu pai, Dom Pedro Henrique, meu avô, Dom Luís, meu pai, Dom Pedro Henrique, e avô do meu caro sobrinho, Luiz Felipe. Perfeito. E essa é a história mais próxima. Mais remota, tem que ir muito longe. A São Luís, rei de França, São Vladimir da Rússia, o fundador da Rússia, é nosso ancestral. Tem o Capeto também, Capeto na França. No século VII, que é o que inicia a linhagem. Então dá para você rastrear até o Capeto. E o senhor nasce, então, nesse período do exílio? Eu nasci nesse período, durante a guerra, no sul da França, minha avó tinha sua residência. E isso foi nos anos 40? 41. 41. E eu vim para o Brasil em 45. Assim terminou a guerra, nós embarcamos os primeiros vapores que vinham para cá, embarcando nesse vapor, um vapor português. E todo português mais antigo conhece a epopeia desse vapor, o Serpa Pinto. E esse exílio, vem lembrar, vem da proclamação do da golpe República. Da República. A família é obrigada a deixar o Brasil. Saíram em 22. A lei do exílio foi suspensa, mas o meu pai era menor de idade e a minha avó, meu avô que ele terminou seus estudos na França. E aí estourou a guerra e foram presos lá. E esse período foi bem conturbado lá na França. Bastante então, conturbado. A casa foi invadida. A casa como da minha avó isso? foi atravessada por um obus e um coração americano. Porque havia, nessa região, perto do mar, uns 2, 3 quilômetros do mar. Não sei se o Luiz Felipe conhece. Eu visitei a casa. Quando eu tinha 7 anos de idade, Muito eu fui simpática. visitar a casa. E era uma vista linda, ao longe, o Mediterrâneo, etc. E havia uma praia ampla entre a cidade de Cannes e a cidade de La Napoule. E um dos embarques foi exatamente na praia em frente. Uhum. E na casa de meu avô, nós já tínhamos fugindo para as montanhas, meu pai, eu tinha 4 anos, 3 anos, 2 anos, para as montanhas, e a casa ficou vazia. Ela foi um lado pitoresco. Essa casa foi ocupada primeiro pelos italianos, que eram aliados aos nazistas. Sim. Depois, quando os italianos romperam com os nazistas, aí foi ocupado pelos alemães. Quando houve o desembarque, foram ocupados pelos americanos e canadenses. Então, italianos, alemães e Americanos e canadenses no final. Um lado pitoresco. Pitoresco não, interessante. Quando entregaram a casa, tinha um furo desse obus, que passou pela uma porta de vidro da sala de jantar, uma porta fina da sala de almoço, uma porta fina para a cozinha, outra porta fina para o pátio, foi tuc-tuc-tuc, e aterrissou atrás da casa. Mas um obus, pelo menos 500 quilos, uma tonelada, uma coisa imensa. De um navio de guerra americano que tirou e atravessou a casa. E era longe até da praia, então, não era? Sim, exato. Era, não. Porque havia 3 trincheiras alemães no jardim da casa. Bom, quando entregar Sobre a casa... detalhe, é uma chácara de mais ou menos 2 alqueires, né? Mais ou menos. Mais bom. 2 ou 3 alqueires de tamanho. Então ele tomava parte da colina. Não era uma casa só, era um terreno. Era uma chácara grande. Uma chácara grande, né? Quando entregaram a casa, não faltou um garfo. Tava tudo lá. Não roubaram nada. Olha só.
Porque havia um senso de honra ainda nos entes militares, não faltou nada. Bem diferente do que a gente vê hoje, né? Em qualquer Infelizmente. relação. O meu pai conta algumas historinhas. Eu tive a oportunidade de, nos últimos anos de vida dele, conversar com ele sobre essa passagem dele na casa. Ele diz que havia, durante o período de guerra, ele nasceu em 39, um pouquinho antes do tio Bertrand, e então ele cresceu com sirene de guerra e tendo que conviver com aquilo, como um pequeno garoto indo para a escola, e ele tinha que buscar o pão. Acho que o Bertrand era ainda muito pequeno, o tio Luiz tinha um problema na perna, não podia ajudar muito, então o meu pai, que era o segundo filho, ele ficou meio que incumbido de ajudar a família. Exato. Então ele ia buscar pão e volta e meia ele era roubado, porque você recebia uma tarjetinha que era tipo um vale-pão, um vale-comida para o dia, e você ia lá praticamente uns 2 quilômetros da casa, e ele ia sozinho, né, andando pela estrada, e volta e meia tinha alarme de bombardeio, e às vezes caía um bomba perto, né? Então ele já, como pequena criança, ele já se esquivava aí desse bombardeio. Ele descreveu uma vez que ele ficou... Aí para você ver também a natureza um pouquinho da família, uma família em guerra, né? Porque aí tem a nossa avó também, a personalidade dela, né? Porque dava missão pro meu pai ia lá buscar o pão, voltava, às vezes não voltava com nada, porque era roubado, roubava a tarjinha dele, ele voltava sem nada. Às vezes voltava com pão. Uma vez que ele estava com pão, teve um bombardeio, explodiu algumas coisas ali, teve gente morta, acho que ele presenciou isso, né? Então ele ficou meio chocado. Uma criança, né? Devia ter o quê? 5, 6 anos de idade. E ele ficou meio chocado, né? Mas ele conseguiu segurar nos pães e chegar em casa, né? E quando ele chega, ele tá meio traumatizado, e minha avó fala assim, me dá o pão aqui. E ele ficou meio assim, poxa, eu acabei de ver aqui algumas cenas tratando assim, como um dia a dia, né? Tratando como um dia a dia. Então, ou seja, não tinha muito tempo para você, de fato, ter aquela lá que hoje a gente dá como um conforto praticamente gratuito, né? De você ter carinho dentro da casa e você ter aquela parte calorosa, né? Quando você está em família em guerra, é tudo muito mais direto e aí objetivo. Não querem saber de emoção nenhuma, de trauma nenhum. A geração está em trauma. Talvez hoje a gente tenha um extremo oposto disso, né? Com uma hipersensibilidade para qualquer coisa vira um grande drama, né? Na sociedade em geral. É uma grande E uma criança com 5, 6 anos passando por essa situação não era só mais um dia, tá bom, cadê o pão? A pessoa tinha muita fibra naquele tempo. É isso mesmo. Esse era algo diferente. A questão da universidade, né? Para as Forças Armadas, tanto os franceses, os alemães, os italianos, os americanos, canadenses, eles tinham um certo senso de honra. Sim. Primeira vez que comi chocolate, bananas, etc., foi com a ocupação americana. Os americanos estavam na casa, eles preparavam um quarto de hóspedes junto à casa, Venezuela, no fundo, e tinha americanos e canadenses. Então nos convidavam a passear de jipe, comer bananas, chocolate. Nunca tinha visto nem na vida, Sim. porque havia um racionamento. Agora, então a família volta ao Brasil nesse período 45. pós-guerra. Tinha sido, vamos voltar então, tinha sido expulsa através da lei do exílio. E tem uma informação que acho que nem todo mundo sabe sobre Dom Pedro II, né, que sai daquela forma, né, resignada, não causa confusão, vocês querem que eu vá embora, eu vou embora. E ele leva com ele terras do Brasil. Exatamente, né? Um punhado de terra que a gente lançou um travesseiro no momento de encostar a sua cabeça para entregar a alma a Deus sobre terra brasileira. E ele, a única então, coisa que ele trouxe do Brasil. Ele é enterrado, então, junto... Não, enterrado em Paris, depois o corpo foi transferido para o Rio de Janeiro, para Lisboa, e depois, em 1922, o Epitácio Pessoa mandou trazer o corpo de volta ao Brasil. Então foi encoraçado São Paulo buscar o corpo, e aliás, tem um vídeo que vale muito a pena ver, toda a chegada, a viagem, a chegada, um filme daquele tempo. Depois, o Brasil inteiro de luto para receber o bom avô, Dom Pedro II. Como é que vocês lidam com a perda, né, dessa memória, dessa devoção, desse reconhecimento, né? Existem duas coisas. Uma coisa é a memória genética, outra coisa é a memória dos fatos contados pelos nossos maiores. Pelo meu pai, pelo seu avô, pela minha avó, que era uma
muito boa, era cega, de partir dos 40 e poucos anos ficou cega, mas tinha uma fibra única. Nós tínhamos um Mondelieu. Toda tarde, nos dizia, vamos ver deux pas em francês, vamos fazer 2 passos. Era 3, 4 quilômetros. Ela cega, já dava o braço a ela, e dizia, alguma coisa, agora tem um degrau, vamos cruzar uma rua, vamos tal lugar. Todo santo dia, ela fazia um pequeno acesso do almoço, depois nos convidava nossa criança para um passeio. E nesses passeios, ele ia relatando fatos da história do Brasil, do passado, da Revolução Francesa, o horror que foi a Revolução Francesa. E para a nossa formação foi muito importante essa formação de pai a filho, de avô a neto, etc. Essa transmissão do conhecimento Exato. dentro da família. Dentro da família. Mas quando a gente vê hoje para o Brasil em geral, Luiz Felipe, como é que você vê essa... Eu vejo, acho que a memória do brasileiro está sendo reativada. E como nunca teve antes. Acho que passou por algumas décadas aí de... Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Dos anos 70 e 80, 1970, 1980, naquelas 2 décadas, ainda existia gerações que conviveram como meu tio Bertrand está relatando. Minha avó já nasceu durante a monarquia, então eu já tinha uma referência familiar. A partir dos anos 90, início desse século, essa geração foi se perdendo, né? Essa geração foi devaneando. Então você tem um hiato aí, um buraco geracional, que ninguém falou disso. Meados para final dos anos 90, início desse século, então aí se perdeu completamente essa referência. Mas o que está acontecendo especificamente com a rede social você está tendo um reavivamento dessa nova geração de brasileiros do que era de fato a história. E isso está criando um freio porque desse buraco geracional que aconteceu, introjectou uma série de narrativas aí. Agora está vindo uma reação, eu diria que até muito forte e sem nenhum planejamento, sem nenhuma... Uma coisa orgânica mesmo, né? Totalmente orgânica. É a memória genética que volta à tona com os acontecimentos. Houve um fato interessante nesse período, que foi a convocação do plebiscito, se o Brasil continuaria república ou monarquia, porque, de fato, o decreto número 1 da República diz que está provisoriamente proclamada república, até que se ouça o povo brasileiro. É o artigo 7º, 8º do decreto de proclamação da República. Acontece que, em vez de proclamarem, convocarem esse plebiscito, já o decreto número 23 da República pôs as monarquias fora da lei. Era proibido falar de monarquia. Isso só foi suspenso na Constituição de 1988, isso. Quando, não só suspenso, esse artigo foi vetado, em consequência, uma carta enviada pelo meu irmão, Dom Luiz, que era o chefe da Casa Imperial, a todos os deputados na plena Constituinte, em que se mantinha essa cláusula republicana, proibindo se falasse em república ou qualquer organização monárquica, etc. E meu irmão, nessa carta, mostrou a incoerência que havia no período de abertura política, em que até o Partido Comunista tinha toda a liberdade, menos monarquistas. Sim, e aí, bem específico. Quando esse artigo foi votado na Constituinte, votaram a favor da manutenção dessa cláusula pétrea só 2 partidos. Todos os partidos votaram contra. E aí caiu a cláusula pétrea. Os 2 partidos, adivinha quais eram? Posso chutar aqui, mas... PT e PCdoB. PT e PCdoB. Não estava difícil de acertar isso, não. Aí e aí vem o plebiscito em 93, né? 1993. Mas não havia igualdade de condições. Sim. Porque nós estávamos proibidos, não tínhamos quadros, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Apesar disso, nós viajamos pelo Brasil inteiro e o resultado foi bastante bom. A Folha de São Paulo chegou a 20 e poucos %. Aí anteciparam o plebiscito e depois... Seria em 7 de setembro e eles passam para abril, né? Anteciparam. O motivo dessa antecipação, o senhor acha que tem a ver com... estava subindo, mas também os resultados não correspondiam à realidade, porque a realidade houve muito mais votos a favor da monarquia do que apareceu nas urnas. Mas com outro detalhe, em todos os debates que os monarquistas enfrentavam os republicanos em pé de igualdade e que fizesse depois no auditório um plebiscito simulado, vencia a monarquia.
Porque isso é uma questão óbvia. E o detalhe é que foi uma votação feita mais de 100 anos depois, né? Com mais de 100 anos de atraso. 100 anos em silêncio. Em silêncio. Mordaça na boca. E apesar de... Só para dar um timing aí, só para entender o timing. Quando houve o golpe republicano em 1889, primeiro, aqui foi um trauma familiar. Só lembrando, a mulher do Pedro II morreu saindo do Brasil e indo para Portugal. Poucos dias depois. Na viagem. Na viagem, num barco, literalmente indo para o exílio. Ela morreu ali. E ele só durou mais 1 ano e meio, 2 anos. Ele morreu Então, em 91. Assim, não estava... Foi um abalo. Foi um abalo completo. Foi literalmente foi uma pena de morte que decretou na família. Então, você ali, isso tem um choque para toda a sociedade que estava se formando ainda. Não podemos dizer que tinha uma sociedade brasileira, porque da mesma dimensão que não houve apoio nenhum para a República, também não houve nenhuma mobilização para defender a monarquia. Então era uma sociedade que estava sabendo, ninguém participou nem se dava como sociedade ainda. Na realidade, os historiadores dizem que Dom Pedro II foi embarcar na calada da noite porque eles temiam um levante popular se visse o imperador sendo levado para o exílio. Então foi embarcar na calada da noite. Para não dar chance de... Para não dar chance de qualquer manifestação. Porque o Partido Republicano, no Império havia 2 partidos, conservador e liberal. A partir de certo momento, surgiu o republicano. Os republicanos chegaram a ter, no máximo, 4 deputados. Na última eleição do Império, em agosto de 1889, elegeram 2 deputados. É um partido nanico. Foi um golpe militar da guarnição do Rio. Os livros de história militar do Exército dizem isso. Apenas 1/3 do Exército estava sob o comando dessa guarnição. Tanto que o general Hermes da Fonseca, irmão de Deodoro, era comandante da Bahia, que o navio que estava levando Dom Pedro II para o exílio aportasse na Bahia porque eles restauraram a monarquia. Olha só. E o próprio Deodoro não era republicano. Há uma carta de Deodoro a um sobrinho, Clodoaldo da Fonseca, em que diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil, república e desgraça completa é a mesma coisa. Mas depois, E teve 2 levantes da Marinha que, de fato, se permaneceram fiéis à ideia da monarquia. E os 2 levantes eram exatamente contra essa guarnição revoltosa. Tanto que aí no segundo levante da Marinha, os revoltosos falaram o seguinte: bom, vamos ter que pedir auxílio da Marinha norte-americana para bombardear a Marinha brasileira. Nossa. Então, olha o nível de conspiração. Né? A gente fala em conspiração, mas nada como o que foi, de fato, o golpe de 89. E bombardeou a Marinha brasileira. Então, chegou a bombardear. Chegou a bombardear, acabar com a Marinha. E a Marinha brasileira furou o bloqueio americano a golpe de canhões e foi para o sul. E aí os republicanos contrataram navios de mercenários americanos. Mercenários e derrotaram os navios brasileiros. E o almirante Custódio de Mello e o almirante Saldanha, que eram 2 grandes heróis da Marinha, desembarcaram e se juntaram aos federalistas no sul. Mas muitos deles foram perseguidos depois pelos republicanos e muitos desses foram exilados também e morreram em exílio, muitos na Argentina ou em outros países também como a Europa. Mas existe uma discussão grande também sobre o que levou, né, à queda da monarquia. Se fala da questão da escravidão, o interesse ali dos fazendeiros, tem a questão militar também, depois da Guerra do Paraguai. Na visão dos senhores, o que... Havia um certo descontentamento nas Forças Armadas por causa dos soltos e dos que tinham participado da Guerra do Paraguai, que acharam que não tinham sido compensados pela sua dedicação. E havia o problema de, os fazendeiros que se revoltaram porque a proclamação da República foi às vésperas da colheita de café. Então, ficaram sem mão de obra. Não tinha mão de obra. Agora, isso também é mito, porque, na realidade, boa parte dos escravos já tinham sido libertos. Faltava uma pequena minoria. Já houve outras leis anteriores que foram... Exato, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, e depois, finalmente, a lei áurea. Mas é uma minoria. Vários estados já tinham abolido a escravidão, que foi
um outro detalhe é o seguinte: a escravidão começou com comerciantes ingleses. Depois fizeram com grandes paladinos da libertação dos escravos, mas foram os ingleses. Depois houve maus portugueses também, fizeram tráfico de negros. Mas isso está absolutamente documentado: 98% dos negros escravizados eram escravos na África. E eram vendidos pelos próprios aqueles reizinhos. Já tinham sido escravizados e eram vendidos para vir para cá. E um último detalhe: quando sabiam que viram para o Brasil, faziam festa. Porque sabiam que aqui eram melhor tratados. E nós não tivemos problema racial, em parte, por uma lei do rei Dom João I, que não podia extinguir, porque sempre foram contra, mas não podia extinguir de dia para a noite, pelo qual dizem que no mercado de escravos, se comprar tem que comprar a família inteira, porque é direito natural. Nos Estados Unidos, eles iam para o mercado, são protestantes, eles iam no mercado, que era esse, aquele e aquela outra. Separava as famílias. Separar a família. E aí está uma das fontes da problema racial nos Estados Unidos, que é insolúvel, e aqui nós nunca tivemos. É verdade. Aqui nunca ninguém viu um branco está num banco de ônibus, vem um negro sentar ao lado e o branco se levanta. Aqui em 2 minutos depois estão conversando chuva e bom tempo, futebol, Pelé, etc. Sim, isso é bem O Brasil é mais diferente. lá fora. E falando, óbvio, de Lei Áurea, a gente lembra Princesa Isabel, que é quem assina essa lei, e talvez para mim seja um dos maiores exemplos, né, dessa falta de valorização de uma figura histórica, com uma atitude tão importante, sem o devido reconhecimento. Eu ouvi uma história até, queria ouvir de vocês, que no Rio de Janeiro, em vez de nós termos o Cristo Redentor, nós teríamos a Redentora, né? Uma estátua da Princesa Isabel. Como é que é essa história? O Luiz Felipe conhece. Eu conheço a história, mas talvez ele conheça melhor. Tá. O que eu sei, se eu puder falar alguma coisa da Princesa Isabel... Quer dizer, a Princesa Isabel sempre foi muito católica, sempre foi contra a escravidão, sabe? Foi a famosa uma concepção familiar da sociedade. E, evidentemente, achava uma injustiça, tanto que ela que fez essa no ventre livre. Depois, foi o ventre sexagenário, aí já estava um outro governo. E, finalmente, ela que assinou a lei da libertação dos escravos. E é um pequeno fato interessante. Depois da libertação dos escravos, um grande festejo no Rio de Janeiro. Os brasileiros jogando rosas para cima e um embaixador americano pegando essas rosas. Eu quero levar essa rosa ao meu país para ver como no Brasil se resolve um problema social jogando rosas para o alto e não com guerras civis. Olha só. E ela saiu do balcão para agradecer os aplausos da multidão. Estava o José de Patrocínio, que lançou os pés dela, que era buscar os seus pés, eram líderes contra a escravidão, era negro, e eles se abraçaram, e depois quando entrou de volta, cruzou com o Barão de Cotegipe, que era um deputado contra a libertação dos escravos. E ela tinha muita personalidade, se voltou para o Barão de Cotegipe: Barão, venci ou não venci? O Barão respondeu: Alteza, hoje Vossa Alteza venceu, mas amanhã nós veremos. Vosso Augusto Pai, Vossa Mãe, a Senhora, Vossa Alteza, os seus filhos saíram barra afora para o exílio. Você acabou de perder o trono. Fez a previsão ali, profetizou. Sabe uma parte que eu acho que é mal documentada e que talvez aqui o Brasil Paralelo possa recuperar? Não sei, quem sabe com a tecnologia de IA pode se fazer. O que foi os dias depois da Lei Áurea? Porque as festividades, a comunhão humanitária que existiu no Brasil naquele momento não teve igual. Não teve igual. Você teve uma simbiose ali de praticamente todos os agentes sociais, políticos, convergindo num momento tão glorioso para todo mundo, que você perde até o protagonismo da autoria da coisa. Sim. É uma coisa tão certa a se fazer, e você fala assim, puxa, não é uma pessoa, toda a humanidade se juntou ali. Teve uma missa campal, que tem algumas fotos, até poucas fotos, mas seria importantíssimo resgatar aquele momento, o que foi aquele momento, porque a gente, ao menos no livro de história, aqui nessas conversas, passa como se fosse, aí festejar e tal, mas
Da grandiosidade. A palavra festejar não é uma palavra forte bastante para descrever de fato. É um jubileu. Foi uma grande fraternização. Exato. Não sei se a palavra é essa, mas ao menos as inscrições que você vê de cada um, a parte emocional de várias vertentes ali, sociais, políticas, isso não está representado no que foi de fato aquele momento. Então, a gente tem o Última Cruzada, né? Os senhores foram entrevistados, e tem muitos relatos de assinantes e de não assinantes também, que isso está também disponível no YouTube, emocionados, né? Conhecendo uma história que não conheciam antes, que não aprenderam nos livros, que não aprenderam nas obras ficcionais ou qualquer coisa que fale sobre a história do Brasil, por esse problema de não dar essa dimensão correta. É claro que, poxa, quem sabe a gente consegue fazer algo melhor ainda para o futuro. Mas em relação a isso, né, como é que é o sentimento de vocês perante essa falta de reconhecimento, agora passando para a parte histórica mesmo, de livros, né, de aulas, aquilo que é previsto pelo MEC, as obras ficcionais também, você tem muito poucos filmes falando daquele período, os que tem tratam de uma forma até menosprezando, até ridicularizando aquelas figuras. A República põe um carimbo nos personagens históricos que eles acham que simbolizam aquele período. Por exemplo, a Dona Maria I. Aqui no Brasil é conhecida nos histórias Maria Louca. A Louca, Em Portugal é a Maria a Piedosa ou Maria a Viradeira. Por quê? Porque ela foi efetivamente rainha de Portugal durante 21 anos. Ela teve um choque psicológico sabendo da morte de Maria Antonieta, na Revolução Francesa, que ela não se recuperou. Mas não era. Ela, no Rio de Janeiro, ela veio, aí naturalmente assumiu o trono o seu filho, Dom João, que veio como príncipe regente. E no Rio de Janeiro ela veio junto com o filho, porque foi uma retirada estratégica brilhante de Dom João VI. Deixou Napoleão ver navios. Aí daí vem a origem do termo, deixar ver navios uma pessoa, que as tropas napoleônicas, o general Junot, ficavam a ver navios. O único que me enganou, é verdade essa frase? O único que me enganou. Napoleão odiava Dom João VI. Mas a Dona Maria I passeava com a carruagem nas ruas do Rio de Janeiro e o pessoal gostava de vê-la, etc., porque era muito tinha um respeito reverencial para a Dona Maria I. Depois, Dom Pedro I, aspecto mulher, na realidade, infelizmente teve seus problemas. Depois, com o segundo casamento com Dona Amélia, nunca mais teve problemas. Mas ele tinha uma fibra muito grande. Ele tinha muita noção de quem ele era, e o papel dele na independência foi fundamental. E Dom Pedro II consolidou essa realidade. E a princesa Isabel somou a sabedoria geopolítica do avô, Dom João VI, a ousadia, a força de alma de Dom Pedro I, o cuidado, a inteligência de Dom Pedro II e também a piedade da sua mãe, a Dona Teresa Cristina. Ela era muito católica, fazia questão de lavar a Igreja da Glória no Rio de Janeiro, mas todas as pessoas de boa família faziam isso no Rio de Janeiro. E a história que eu vi sobre a princesa, que eu citei antes, é que queriam fazer uma homenagem a ela no Rio de Janeiro, construíram uma estátua em cima do Corcovado. Ela foi cognominada. E ela, por ser muito católica, falou, não, eu não sou a Redentor, né? Redentor só o Senhor Jesus Cristo. Ela foi cognominada logo depois da abolição, a Redentora. E fizeram uma subscrição pública para ter um monumento em sua homenagem. E ela disse, eu não quero um monumento para mim, eu quero um monumento para o Redentor no Alto Corcovado. Aí originou o Corcovado. E aí temos o Cristo Redentor, que poderia ser então a estátua de Isabel. Muito bem. Mas voltando naquele tema que você levantou, o porquê que então da memória tem sido apagada. Porque desde a República, o golpe republicano, a República que foi instaurada, como ela não tinha apoiamento nenhum, é um movimento totalmente ilegítimo, até dentro das instituições brasileiras, não eram todas as instituições que queriam,
nem até mesmo dentro do exército nem era apoiado É a amplamente. minoria. E então a única legitimidade que eles tinham era a força. Eles se impuseram pela força. Então tanto que chamava-se a República da Espada. Esses primeiros 4 anos que foram um desastre para o Brasil. Foi ali que maculou os próximos 40 anos. Literalmente. Porque houve uma guerra civil intensa no Brasil todo. Um início também de propaganda enganosa do que era a República, que é monarquia versus democracia. Ou seja, que a República ela é democracia. E foi exatamente o oposto. A República foi uma tirania draconiana da pior espécie. Matou 25 mil brasileiros nesses 4 anos para impor a República. Não conseguiu impor a República. Tiveram que... O Floriano Peixoto Beberrum, Beberrão é em outra língua. Beberrão morreu de cirrose 9 meses depois de ter entregue e não entregou porque ele não conseguiu estabelecer a ordem. E entregou para o Prudente de Moraes. Para ele tentar restabelecer o que seria o modelo republicano. Então, desde lá, essa ideia de trazer uma imagem ruim e aí da monarquia. Começou também dentro desse período da República da Espada, eles abraçaram um problema político que eles não tinham a mínima noção de como gerenciar. Político e econômico. Eles acharam que era só atirar. Mas imediatamente gerou-se uma crise econômica com o encilhamento do Rui Barbosa. Rui Barbosa, foi uma tragédia. Foi inflacionário, assim, hiperinflação, e estou falando de meses. Não é assim, República em novembro, fevereiro, hiperinflação. Novembro, janeiro, fevereiro, hiperinflação. Com essa política que começaram a implementar. Além disso, levantes civis, porque a notícia demorava meses para chegar em todo o Brasil, levantes civis e militares, oligarcos em todo o país. Uma guerra civil nacional que custou ao Brasil dinheiro que ele não tinha. Então ele estava estável economicamente, em questão de meses já estava numa instabilidade total, tendo que financiar uma guerra civil. E aí quem é que veio financiar essa guerra civil? Os ingleses estenderam a mão para fazer o financiamento. E para fazer... Então ele custou muito para fazer a Primeira República. E esse custo, essa dívida externa que foi contraída, pediu de colateral o quê? Café. E aí os ingleses praticamente se tornaram dono dos portos brasileiros. E dono de toda a colateral de endividamento que o Brasil tinha era café. Então não tinha nem dinheiro para financiar a indústria. Então o Brasil ficou renegado a produção de café para pagar uma dívida externa de um golpe militar que gerou uma guerra civil do qual os militares não tinham recursos para financiar. Olha a loucura, olha a loucura. Mas então naquele período eles colocaram uma cláusula pétrea, porque estavam extremamente inseguros, não tinham sustentação em nada, estavam se impondo militarmente. Então eles decretaram cláusula pétrea. E não pode tocar no assunto. Não pode tocar no assunto e a família estava banida. Sim. Ela só foi voltar a poder em 1920, ou seja, 30 anos depois. 22. Foi revogado. 22, desculpa, 22, exatamente. Eu acho que foi Washington Luiz, se não me engano. Não é Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, exatamente. Então aí ele falou, ok, podem voltar, mas a família já estava na segunda geração. Acabou voltando. O meu bisavô, o avô dele. Depois ali. E ele voltou, e o Luiz voltou. Aliás, o Dom Luiz, acho que que era o seu avô, meu bisavô, ele chegou a vir para o Brasil antes de cair a... Não, o Conde Deu veio. Conde Deu também veio com ele. O Dom Luiz chegou a entrar clandestinamente no Mato Grosso. Mas não podia botar o pé e não deixaram eles embarcar no Rio. E aí ele entrou pela Argentina, subiu pelo Paraguai, etc. Contornou. E descendo o Rio do Paraná, em direção a Buenos Aires, novamente, onde o Rio Paraná margeia o Paraguai, ele chegou a pisar no solo brasileiro outra vez. Olha só. E agora a gente tem essa dificuldade, né, dos livros, das obras. A gente tem os museus também, né? A gente tem o Museu do Ipiranga. Mas hoje há livros muito bons a respeito. Tá, isso que eu ia perguntar. Quem quiser realmente conhecer essa história de uma maneira tem mais fidedigna, tem o Brasil Paralelo, mas o que mais? Bom, tem o clássico do Heitor Lira sobre Dom Pedro II. O Heitor Lira. Bom, e depois tem um recente, que são os Pilares da Independência, publicado pela Itamaraty, pela Fundação Alexandre de Gusmão, do professor Evandro Gomes, muito bom também.
para entender esse, E os museus? O Museu do Ipiranga, hoje, se você for lá, não tem essa parte. Pouca mensagem do que foi a história da independência. É uma frustração. O museu está muito bem reformado, podemos dar os parabéns a quem fez essa renovação, ficou com uma estrutura muito mais renovada, mas a frustração de é cidadão... o conteúdo, né? É o conteúdo. Você espera chegar no Museu do Ipiranga, onde o Brasil de fato se tornou independente. Você gostaria de, no mínimo, ver a história da independência. E tem várias histórias pessoais de todos aqueles que estavam ali em volta de Pedro II, Pedro I, e nada disso é contado. Você tem a exposição do trabalho de quem fez o museu ou de quem participava ali da economia local. Então, meio que aquela visão de que, olha, foi uma independência criada por uma família tradicional e nós não podemos aceitar isso. Né? Independência tem esses movimentos políticos e sociais de alta importância, só podem ser legítimos se forem conduzidos por uma revolução popular. Então, eles tentam representar itens que seriam populares ali, mas que não são o fio condutor da história. Então, essa que é a grande frustração com o Museu do Ipiranga. E outra consequência, né, da queda da monarquia é a mudança da bandeira aqui, né? Então, a gente tem essa bandeirinha aqui, que é a bandeira do período imperial, que depois vira a bandeira atual, né, que todo mundo conhece, Ordem e Progresso. Mas eu acho que tem um simbolismo muito grande também nessa mudança, né? Aqui o que a gente tem representado nessa bandeira do britânico é o que? Um ramo de café? Café, o fumo, tem a cruz da Ordem de Cristo e tem as estrelas, que são as várias províncias do Brasil. Mas a cruz da Ordem de Cristo é um aspecto interessante. Porque, como disse, ressaltou muito bem o Brasil Paralelo na última cruzada, as conquistas não foram, principalmente por questão financeira, foi uma cruzada. Camões diz, as trilogias saíram para mais cristãos atrevimentos. E boa parte dos navegantes não voltavam. Mas era a expansão da fé. A carta de Pedro Vaz Caminha é uma carta que deve ser estudada por todos os brasileiros. É é uma carta profética. Ela termina, Pedro Vaz Caminha, a carta do Venturoso, descrevendo o Brasil, as maravilhas, etc. Descreve a primeira missa e a harmonia que os índios intuíam que algo de sagrado estava sendo realizado. Não sabiam o que era, mas intuíam que algo sagrado estava sendo realizado. Mas termina, mas senhor, o melhor que Vossa Alteza deve fazer, porque Vossa Alteza tanto deseja, o acrescentamento da nossa Santa Fé. Esse é o mais importante que ele destaca. Mas veja aqui uma coisa que é importante da bandeira imperial é que ela representa também a concatenação histórica, sem, de fato, renegar a história pregressa a algo obscurantismo. Então, você vê, na bandeira tem a Cruz de Cristo, foi a primeira bandeira brasileira. Era uma bandeira branca com a Cruz de Cristo. Essa foi a primeira bandeira. Porque o Brasil, de fato, foi descoberto pelas naus que pertenciam à Ordem de Cristo. Exato. E a Ordem de Cristo era a continuação, em Portugal, dos Templários. Porque os Templários foram injustamente fechados por um rei, o Papa Débil, e uma conspiração. Mas então a bandeira traz o rei mantém essa ligação. Fiz questão que continuasse em Portugal. E o Papa pode continuar, mas com outro nome, é a Ordem de Cristo. Aí virou Ordem de Cristo. E hoje nós temos ordem e progresso, né? Entra ali um lema positivista. Imposto, porque não era... Isso nem era popular. Sequer era comum e aceito da sociedade do final do século XIX. Então foi a imposição deste pequeno grupo revoltoso do exército, que eram os positivistas, na bandeira. Então é como se um partido pequeno hoje, minoritário, que existe hoje no nosso contexto, ele começa a ditar todo o futuro de como vai ser os próximos 100 anos. E aí foi exatamente o que aconteceu. Então, uma ressignificação, inclusive, das cores, né, da bandeira. O verde e amarelo. Todos os símbolos. Não, verde e amarelo, o verde era de Braganças e o dourado era da Casa de Habsburgo. E foi do casamento entre Dom Pedro I com Dona Leopoldina, que foi algo genial também,
porque Dom João VI, preocupado com o futuro do Brasil, enviou o Marquês de Marialva, que era um gênio político, era o pavor da diplomacia europeia, negociar o casamento do filho de Dom João VI, que seria o príncipe regente. E negociou a aliança entre a Casa de Bragança com a Casa Habsburgo, que era a grande potência da época, para exatamente consolidar o poder de Portugal no Brasil. Mas também para consolidar o Brasil, porque o Brasil tem uma diferença fundamental com nossos vizinhos. Porque nossos vizinhos todos nasceram de revoluções dos caudilhos locais. Revoluções sangrentas, etc. Até hoje, de debate. Nós não. O Brasil foi uma emancipação de um filho a conselho paterno. E quando Dom João VI voltou, deixou seu filho, o herdeiro da coroa, como regente. E ainda deu um último conselho. Meu filho, considere mais cedo, mais tarde, o Brasil será independente. Põe tu esta coroa na tua cabeça antes que o aventureiro o faça. Resultado, nós mantivemos a unidade toda a América Lusa. E se hoje o Brasil é uma potência, foi graças... O tamanho continental se deve a isso também. Se deve, sobretudo, a isso. E, inclusive, tem a ver, uma pergunta que eu ia fazer no começo, acabei não fazendo. Por que nós tínhamos um imperador, não um rei? Qual que é a diferença? Por causa das dimensões do Brasil. Por ser Tanto que no início... Um império, um império. Mas... Centrado. Havia o Império Austro-Húngaro, o Imperador da Áustria, e do outro lado do Atlântico, o Império Brasileiro. E foi negociado com a Santa Sé, até que a Santa Sé aceitasse essa ideia, porque a Santa Sé, em princípio, só reconhecia o Império Austríaco. Depois o Papa reconheceu a existência do Império Brasileiro. Interessante. E aí se consolidou o Brasil como império. Mas tem um detalhe importante que dá um contexto da relevância do país no início do século XIX. Tá? Estamos falando de 1808 até 1815. 1808 chega a família, e aí nos próximos 7 anos, o João VI faz o equivalente de 70 anos em 7. Aí vamos colocar aqui esse termo, jogar esse novo termo aí. Ele, literalmente, o país abre os portos, assim que ele chega lá em Salvador, mas ele começa a usar o erário, que era o erário do Império Português, que antes estava em Lisboa, ele traz consigo e gasta no Brasil. Então ele abre estradas, portos, armazéns, pequenas indústrias. Então ele começa a criar, de fato, uma infraestrutura de país. Mas, mais do que isso, ele trouxe toda a burocracia portuguesa que já existia. Estamos falando de 1808. A burocracia portuguesa existe em 1300. Então, ou seja, 500 anos de experiência de administração de império naval. Portugal nasce em 1100, 1300 começa as navegações. A partir de 1300, Portugal se transforma no primeiro império europeu. De 1300 a 1808, não havia praticamente uma disputa em termos da pujança e importância do Império Português, que ele era um império naval, comandava vários entrepostos mundiais. Agora você imagina onde que era tudo administrado? Tudo administrado em Lisboa. De repente, a partir de 1808, agora todo esse império é administrado a partir do Rio de Janeiro. E você imagina, então, 1808, aí só para dar uma referência aqui de contexto daquele momento. Você imagina agora, você está em 1808, 1815. O Brasil, com essa burocracia e essa centenária, aporta e começa a ter a autoridade de império nas Américas. Nenhum país das Américas estava preparado e estava sequer perto em termos de qualidade e autoridade gerencial. Os Estados Unidos estava tendo problemas incríveis ali, estava correndo risco de perder para os franceses, perder para os ingleses, até para os indígenas. Tinha vários levantes aí que usavam os indígenas locais aí para se contrapor. Então os Estados Unidos estava ainda nascendo como país, em 1808, 1815. O resto da América Latina, praticamente colônia totalmente subalterna da Espanha, que também estava se esfacelando politicamente. A única coisa íntegra que de fato tinha ali uma projeção de força, uma projeção de autoridade, era o Brasil nas Américas. Então a gente perde isso. Tanto que, em 1815, 7 anos depois, o que acontece com o Brasil?
Esse é que é o ponto que todo mundo esquece. O Brasil é elevado a Reino Unido. Ele passa a ser uma referência de Reino Unido. E quem é que faz essa elevação? É o Congresso de Viena. Então, dentro do Congresso de Viena, quem é que participava do Congresso de Viena? Espanha, os ingleses, os austríacos que organizaram todo o Congresso, os franceses que tinham sido restaurados à monarquia absolutista lá com Luís XVIII. Luís XVIII, exatamente. Com Luís XVIII. Você tinha os russos. Então você tinha todas aquelas antigas famílias dizendo assim, olha, vamos elevar o Brasil, vamos reconhecer o Brasil agora como parte desse Reino Unido, que é poderosíssimo, é importante. E, na sequência, 1815, o que acontece 2 anos depois do Congresso de Viena? Casamento da Leopoldina com Pedro I. Então veja o nível de autoridade, importância e relevância que nós tínhamos para os poderes daquela época. É isso que a gente esquece também. Protagonista nessa visão anacronista de hoje versus o que tem lá, você perde essas referências daquele momento. Então o Brasil era de uma extrema importância, de uma organização sui generis, não tinha nada rival do Brasil naquela época. Os outros países das Américas estavam todos aí com frangalhos e tentativas e fragilidades extremas aí de formação de país, enquanto que a gente já estava nascendo quase que íntegro, já com uma proposta muito sólida. Então a gente esquece isso porque isso mapeou todo o que viria depois no século XIX. O Euclides da Cunha diz nos seus livros que nunca na história do Brasil se sentiu a ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI aqui. O Banco do Brasil nasceu nessa época. Foi o primeiro banco de Portugal, o Banco do Brasil. Agora, trazendo um pouco para hoje, o que seria uma boa referência, né? O Brasil vai voltar a ser uma monarquia, né? Independente aí desse processo de transição, mas que país atual, contemporâneo, é uma monarquia admirável e que poderia servir como exemplo? Eu costumo responder assim, não façamos o mesmo erro que fizemos na República. Na República tentaram copiar a República Norte-Americana, tanto que a primeira bandeira... Esse foi o pensamento lá atrás, vamos copiar alguém. Nós tivemos um passado por demais glorioso para que eu queira copiar alguém. Vamos respeitar o sentimento autêntico do povo brasileiro, considerar o Brasil como mulher, a potência e o futuro que o Brasil tem, e depois saber ouvir e restaurar aquilo que deu certo. Foi o período imperial. Evidentemente com as indispensáveis adaptações nos dias atuais. Mas a melhor Constituição da nossa história, não há constitucionalista que negue, foi a Constituição de 1824. Porque é uma coisa muito enxuta, simples, mas que garantiu o futuro do Brasil, que durou de 24 até 89. Foi mais durável nossas condições. E é mais perfeita. E hoje é uma discussão grande. E era preciso uma adaptação dessa Constituição aos dias atuais, evidente. O Luiz Felipe, inclusive, tem um projeto, né, tem uma ideia de Constituição, que, por sinal, o nome dela, né, é a Libertadora. A Libertadora. Já usamos esse termo aqui hoje. O quanto que ela tem de inspiração nessa de 24? Ela tem muita inspiração na de 24. A Constituição de 24 foi a melhor Constituição que a gente já teve da nossa história. E estava mais em simbiose com o que a gente era. O que veio depois eram artificialidades de ideias que não eram comungadas com a população, não eram comungadas nem mesmo a própria elite, se puder ainda usar esse termo. Era em imposição praticamente de grupos dominantes, ou eram grupos de interesse políticos, ou grupos de interesses econômicos que dominavam naquela formação. E a poluição das ideias brasileiras com as ideologias europeias que estavam nascendo lá, o comunismo, o socialismo, anarquismo, toda aquela coisa que veio no meados do século XIX, que começaram a permear as ideias de alguns dos políticos aqui do Brasil, mas não são nativas do Brasil. E o que aconteceu quando... eu até acho que um dos títulos... Eu acho que é o título mais bacana que o Pedro I teve, não foi nenhum título europeu. O título mais bacana que Pedro I teve foi um título brasileiro dado pelos brasileiros, que é Defensor Perpétuo do Brasil.
Esse foi um título de aclamação, de que brasileiros se reuniram e falaram assim, esse é o seu título, esse é o nosso título que a gente quer dar para você. E não vinha de uma herança europeia. Então, acho que é por aí que a gente tem que começar, muito nessa linha que o Tibertan está falando, da gente defender aquilo que é nosso, que é da nossa cepa, que é do nosso conhecimento, da nossa expressão natural. E querer importar uma série de coisas, utopias artificiais, ou podem até ter alguma aplicação de onde ela tem origem, mas como não é originário daqui, você acaba não tendo essa comunhão e acaba não tendo essa ressonância. E o que a gente vê na Libertadora, a ideia foi, sem dúvida, vamos olhar aqui, agora que a gente está falando de Constituição, muito bem, todas as constituições aqui, como é que a gente pode qualificá-las, o que serve para o Brasil. Agora, se você for ver o que é a Libertadora, é uma Constituição de brasileiros feitas para o Brasil que vai funcionar, porque não só tem referência de funcionamento em outras, mas faz parte daquilo que nós aceitamos como sendo, olha, isso realmente faz sentido. É por isso que eu adoraria colocar isso à vota até. O ideal seria que uma Libertadora não fosse eu ou um grupo pequeno que a desenhasse, apesar dela já existir, mas que ela venha a referendo. Seja feito um referendo com relação à Libertadora. Aí seria a coisa mais sólida de você ter a população defendendo algo que a população entende como sendo bom. É uma coisa interessante. A primeira Constituição do Brasil foi otorgada. Na realidade, foi a mais democrática que nós tivemos. É isso aí. Por quê? Porque quando foi convocada a Constituição, a Constituinte para redigir a primeira Constituição, havia uns 50, 60 parlamentares. Dom Pedro I se deu conta que, assim como não se pinta um quadro com 60 pincéis, não se redige um texto com 60 penas. Ele dissolveu, nomeou uma comissão de sábios, pequena, que redigiu um projeto. Depois foi enviada a todas as câmaras municipais do Brasil e foi votada e recebeu sugestões. E aí se redigiu o texto final. Deu uma Constituição simples, precisa e concisa, que é a Constituição de 1824. Sim. Que era preciso exatamente adaptá-la aos dias atuais. Claro, claro. Mas foi a melhor Constituição que nós tivemos. Muito bem, uma aula aqui de história, tanto do Brasil, de Portugal, de coisas que a gente talvez não conheça, não valorize. E a Brasil Paralelo tenta fazer esse resgate, né? Nosso lema, afinal de contas, é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. E aqui tem muita fonte para isso, Dom Bertan. E o Brasil Paralelo está de parabéns, porque o Brasil Paralelo procura mostrar o que é o verdadeiro Brasil, que é paralelo a essa visão republicana positivista, mas que é ir às suas origens, à sua inspiração, que é uma inspiração ocidental e cristã, é baseado nos princípios da fé, e com isso ordenar o Brasil, baseado na lei natural. E o grande problema de hoje em dia é o positivismo. E nós temos uma Constituição que abstrai de Deus e abstrai de direito natural e tem a pretensão de substituir isso. Se você tira Deus do panorama, o que acontece? O Estado fica Deus. Substituído. E o Estado se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Sobre eutanásia, sobre o aborto, sobre direito de propriedade, que são direitos naturais. São direitos que resultam do quê? Da boa ordem posta por Deus na criação. Perfeito. O direito à família. Tudo que a gente está vendo aí, o Estado querendo se meter, resumindo. Muito bom terminar com essa reflexão. Agradeço demais a presença aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pela obra do Brasil Paralelo. Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertan, Juliano de Bragança, Luiz Felipe, nosso parceiro aí de tantos conteúdos já, agora hoje com um papo diferente. Quem sabe a gente repete para falar de outras coisas que acabam não dando tempo de falar, porque realmente a conversa é boa, ela vai embora e tem muita coisa ainda que a gente poderia explorar mais. Agradeço você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.